como cresceu a remessa expressa, você compra em loja e lojinha, tudo pela internet hoje em dia. Em Guarulhos mesmo, a quantidade de volumes que cresceu é absurdo. Depois da pandemia, o volume de volumes que chegam lá de remessa expressa, que é o que você compra na internet, cresceu absurdamente. Tá falando de Shopee, AliExpress, essas paradinhas. Mas só para complementar, Igor, a gente falou aqui de legislação, né? O Rodrigo bem disse, não, a gente não cria nada, a gente só está ali para aplicar. Mas você também perguntou em relação ao passageiro comum. Você fala, vou tentar a sorte, não vou... Se eu passar, passei, se não vou cair, vou pagar o imposto e a multa e tal. Eu acho que o governo federal vem ao longo dos anos, a gente já está lá, eu tenho 20 e tantos anos, Demarco também. Eu tenho bem menos. De idade, eu ia dizer, de idade, claro. de idade. Mas, assim, a gente vê a evolução, né? Antigamente o cara tinha que preencher um papelzinho lá e dizer, e no papelzinho vinha dizendo, ó, você pode trazer disso aqui, você pode trazer 3. Se você trouxer 4, você vai perder. Esse aqui é um só e tudo mais. A gente evoluiu a ponto de... hoje em dia já não existe, né? Essa questão do limite, ó, contei, são 10. Se você tiver 12, rodou. Não, existe ali uma flexibilidade da legislação, né? A cota para você trazer bens de uso pessoal para pagar imposto eram $500, hoje já são 1.000. É o dobro, né? Justamente para a gente poder... Se adaptar. Veja, está facilitando, modernos, né? tá se adaptando. Mas tem que pagar o imposto, tem que entrar lá. Não, você faz online. Você faz no aplicativo, declara, paga bonitinho, chegou lá, é um código de barra, leu, tchau. Né? Então, facilitar a vida do passageiro que quer fazer o certo, né? Então, beleza, passou, comprei um pouco mais. É sua opção, beleza, comprei, paguei o imposto que é relativamente pequeno, né? E beleza, está tudo regularizado. Entendi. Né? Então, facilitar a legislação, a gente está facilitando cada vez mais. Aumenta a cota, aumenta a quantidade, facilita para quem quer declarar, né? Ao contrário. Eu só tive uma interação, só parei lá naquele cantinho em Guarulhos uma vez, e foi porque eu tava chegando de onde, cara? Esse dia foi interessante, porque esse dia eu troquei ideia com os policiais federais que estavam ali. Eu tava esperando chegar minha mala, eu tava vindo da Polônia, mas o voo vinha mesmo da Suíça. E aí eu tava aqui, tava o Drauzio Varela, bem assim na frente, assim na esteira, assim, esperando a mala dele também. E eu tava aqui na porta, porque eu já tava mó tempão ali e não via minha mala. Aí veio o polícia e falou assim, quando o cara tá muito perto assim, é porque ele tá com coisa na mala. Aí eu ia lá, não tô zoando, pô, não sei o que, trocar uma ideia ali, pá. Tinha acontecido umas paradas nos outros voos e tal. E não chegou a minha mala. E o problema foi essa mala? Acho que foi. Junto comigo, com os caras lá, tinha uma porrada de equipamento, de câmera, de não sei o que e tudo mais. E aí a gente passou lá para avisar que ia chegar em algum momento um monte de câmera, um monte de equipamento, que a gente tava lá com as notas. Porque extraviou. Tá. Que a gente tava, fui lá, aí mostrou aí, com as notas, não sei o que, tinha um carinha lá, aí fiz pelo computador que tinha lá mesmo, rapidinho, pá. Não sei o quê. Você pode fazer pelo celular, online, ou, para quem não tem tanto domínio, às vezes não conhece, a gente tem o computador também para dar a opção. E aí a minha dúvida com o cara lá era só uma, era, cara, tu não vai taxar minhas câmeras, né, cara? Pô, minha câmera que eu já uso há mó tempão, cara. Pô, aqui é um montão de câmera, aqui as notas, não sei o quê. Mas que deu tudo certo. Não foi taxado. Não, o antes é uma história interessante com o Drauzio Varela, né? Ele comentou o nome agora. O Drauzio Varela, né? O que aconteceu? Não. Ele passou lá no seletor, fala. Pode contar, por favor. Eu lembro, só lembro que é interessante. Que ele passou lá no seletor e você que tava. Não. E aí você cumprimentou ele com as recomendações dele, né? Que são... Eu falei também, para não pagar imposto, né? Frutas, legumes, verduras, exercício físico e não fumar, né? Isso aí tá tudo certo. Para qualquer situação aqui já tem a receita certa, né? Mas isso que você falou é muito comum as pessoas perguntarem, né? A pessoa vai sair do país com algum equipamento eletrônico ou não. Você levar a nota mesmo, é o que você fez mesmo, né? Comprovar que você comprou no Brasil, aí não tem segredo, né? Você não vai ser tributado por um equipamento que você já comprou no Brasil. Então... Os dias de vocês são intensos lá? Muito. Assim, esses caras... Porque assim, você falou, o cara chega de madrugada, não vê ninguém lá, provavelmente porque você não é o cara mais interessante desse voo, tem um outro cara. Todo voo tem um cara interessante? Sim. É? Sim. O nível de interessante varia de acordo com o voo. Às vezes uma pessoa... É igual uma conversa de bar. Às vezes uma pessoa muito interessante numa conversa que não está tão legal,
pode ser uma e tem voo que é mais interessante ainda, mas todo voo tem passageiros interessantes, sem dúvida. E vai depender também das rotas, o que está chegando, se é um voo que tem mais apreensões em relação a drogas, se é um voo de mercadoria, né? E nisso a gente tem no sistema os alvos que já estão rodando sempre ali. Fala, ó, esse cara é divisa, esse cara traz dinheiro vivo, né? Aí tem o alvo lá do IBAMA, falou, ó, esse cara foi preso uma vez lá com a tartaruga, não sei o quê, então deixa o cara aí. Isso não é... Suponho que não seja muito comum, né? Fauna. No trabalho, assim, no dia a dia de vocês. Não é raro, mas muito comum. O que a gente está falando de mercadoria e droga é muito mais, mas está longe de ser raro. Está longe de ser raro. É? Muito. E o que geralmente é com... Que bicho que é? Que animal que é? Tipo, cobra? Geralmente saindo são animais exóticos que têm algum valor comercial. Então a gente tem vários casos. Ovos de arara, cobra, a gente tem casos de cobra, lagarto, animais exóticos de um porte não muito elevado que você consiga. A gente teve um caso de canário também que foi bem... Bastante. Eram Foi dezenas, triste, e assim, é triste Morreram porque o pessoal muitos. não tem cuidado, vários morrem, então ele leva na quantidade para chegar alguns lá, ainda tem essa questão dos maus tratos, mas infelizmente está longe de ser raro. Um recente que a gente teve foram de ovos, né? Então vem na bolsa térmica, assim, um monte de ovos, assim, que a gente não sabia o que era. Aham. E a gente não conseguiu na hora identificar ali. E depois foi levado até pra USP lá, e foram araras. Araras vermelhas, araras azuis. Acho que elas estão lá em Ubatuba hoje, né? Elas- Um santuário, alguma Elas coisa lá. nasceram bem, todas, bem legal, né? bem Foi bem interessante. legal, a história bem legal. Elas ficaram no Brasil, nasceram todas, foram libertadas, estão na natureza hoje. Ah, que bom. Foi muito Tem uma legal. história boa, então. História E foi aí legal. você vê a evolução dos caras também, né? Ele tem um mercado clandestino lá fora do país, na Ásia, sei lá, nesse caso era a Ásia, de aves exóticas, né? A arara só tem aqui, arara azul vermelha, né? Agora, como é que o cara vai levar uma arara, né? Dentro do avião, na mala, ou vai despachar na carga? Não, o cara vem aqui e consegue o ovo, né? E aí ele leva na maletinha térmica, ele leva 60 ovos, né? Então, é uma fortuna, uma fortuna. E o prejuízo nosso de fauna, né? Quantas ONGs e trabalhos que você tem aí para salvar arara azul, arara vermelha, etc. Não só arara, mas uma série de outros animais. E o cara vindo de lá, extraindo aqui e levando embora, né? Então, é uma situação complicado, né, cara? muito, por causa de grana, né? Por causa de grana. A maioria das vezes é por causa de grana. Vocês devem trocar bastante ideia também com os mesmos... Eu não sei se a Receita Federal dos outros países. Sim, a gente chama... essa área de comércio exterior a gente chama de aduana. Tá. Então você... Como se Gente, fosse todo mundo do aduana. mesmo clube. Isso, Entendi. bastante. Para dar uma contextualizada aqui, a gente olha assim, não aparenta, não dá nada, mas o Rodrigo e o Anderson são bastante conceituados em relação à atividade que eles desenvolvem. Então, assim, eles vão para vários lugares, dão treinamento e várias pessoas de outros Eu não sei países... se ele chamou vocês de feio, eu não entendi. Você olha assim, não dá nada. falando que eles são novos, entendeu? Você acha que a pessoa Ele é o que não tem delegado, né? experiência. A gente tá acostumado, a gente tá acostumado. Não pareceu, mas foi um elogio. Eu tô Cada um tem o seu brincando, jeito cara. peculiar de elogiar. O ser humano é A gente assim. tá acostumado, a gente tá acostumado. Mas foi um elogio. Entendi. Às vezes eu me comunico mal, entendeu? Sim, os caras, conceituados. São né? bastante conceituados. A gente entendeu. E, por exemplo, semana que vem a gente vai receber 2 dias uma delegação holandesa que trabalha com a aduana, que vem aqui para conhecer, trocar informações, experiências. O Anderson viaja o mundo inteiro dando treinamento. O Anderson dá treinamento para países da África, América Central, Ásia e por Qual aí que é vai. o teu treinamento, tua principal área? Tu treina os caras em quê? Procurar droga? Análise de risco e identificação de droga. O Anderson é especialista em droga. Desde estudar a lista de passageiros, desde a entrevista, perfil, identificar a droga, né? Hoje é um desafio, talvez o maior desafio mundo afora, porque de repente o cara pega esse bonequinho aqui, para mim é um bonequinho de plástico, mas pode ser droga, entendeu? E Ele não... Inclusive ele vai levar, tá? No Instagram, é bolo ou é um tênis? Pra ele é droga. pode ser. E a maneira como o cara esconde isso, né? Então, por quê? Porque muitas vezes, e isso acontece, infelizmente, para nós, né? Muitas vezes, de você fazer análise de risco e ter indícios e falar, pô, esse é o cara. Esse é o cara. E aí, de repente, o colega vai, abre a mala, faz a revista e tal, e fala, não achei.